campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho. E ao abrirmos o Evangelho, abrimos na introdução, no item 2, Autoridade da Doutrina Espírita, no item que fala assim: os espíritos superiores procedem nas suas revelações como uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo, e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecidas. Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente o seu concurso. Mas os espíritos levianos, pouco se incomodando com a verdade, respondem a tudo, e por esta razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência inevitável das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto que milhões de espíritos dizem o contrário a lures, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só, ou quase só na sua opinião. Ora, pretender ter razão sozinha contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a decidem jamais de um modo absoluto. Eles declaram não tratá-la senão sob seu ponto de vista e aconselham esperar sua confirmação. Quando a gente lê essa pequena introdução de Kardec, e que na verdade traz significado em toda a doutrina codificada, né? Ele traz para si, ele tira também de si esse peso da responsabilidade individual. Né? Ele define que o próprio desenvolvimento do Pentateuco, né, espírita, não é responsabilidade de uma única pessoa, não é da cabeça de uma única pessoa. Ele tem a responsabilidade, na verdade, de tratar um conjunto de informações que estavam dispostas naquele tempo, de várias regiões, de vários locais, né, e codificar, e juntar, e analisar cientificamente, trabalhar cientificamente esse processo para gerar os nossos 5 livros. Isso na história a gente também repara. Quando a gente lê esse trecho, nos remete àquelas várias leituras que a gente já fez, das várias obras, né, de Kardec, e também da história como um todo, daquilo que a gente vem aprendendo desde criança. Né? Isso nos remete exatamente ao processo de desenvolvimento de cada um de nós. Né? Nós, quando nascemos, nós vamos gradativamente aprendendo, gradativamente vai sendo colocado informações, vai sendo disponibilizado informações, a gente vai convivendo com informações, né, simples, conforme a nossa capacidade de absorver. E no processo de evolução, a gente vai aprendendo coisas mais complexas. Se a gente fazer um comparativo com os livros que nós temos à mão, né, da doutrina espírita, com a própria revelação histórica, científica que a gente tem disponível na literatura corrente, a gente vai perceber as várias ciências que existem para tratar os vários assuntos. Né? Vamos buscar lá o início da criação da Terra. Né? Isso acontece quando matéria, energia, tempo, espaço, aproximadamente lá 14 bilhões de anos atrás, forma a Terra, né? O tal famoso Big Bang. Mas lá na Gênese, a gente
Kardec trabalha isso, né, através da geologia. A geologia revela esse processo. Por volta lá de 300 mil anos após o surgimento da Terra, a matéria e a energia começam a aglutinar em estruturas mais complexas, né, que se denominam os átomos, que por sua vez combinadas, né, geram as moléculas. E o que oportuniza isso? Né? Uma nova ciência. A química também entra nesse processo. Na Gênese, isso é tratado com a lei das afinidades. Há cerca de 4 bilhões lá de anos, essas moléculas se combinam e formam estruturas mais complexas, que são chamados os organismos, né? Que dá terreno, que é o terreno da biologia. A função desses organismos tem estudo na fisiologia, está lá na Gênese, isso também. Há cerca de 70 milhões de anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens, né, começam a formar estruturas mais elaboradas, que são denominadas culturas. Isso a gente já conversou, né, um tempo atrás. E esse desenvolvimento, quem estuda, é a história. Né? E essa história demonstra que o homem passa por algumas revoluções. E aí a gente destaca 3, eu acho que são importantes, né, dentro do contexto. A revolução cognitiva, né, que é a forma de pensar e de se comunicar, e isso de fato está na nossa essência. Né? Existe a necessidade de sobreviver, e aí a gente tem a revolução agrícola, né? E tem a necessidade de se evoluir, né? Se desenvolver mais ainda, que entra a revolução científica. E aí a gente fica questionando, pensando, né, nesse processo de raciocínio que a gente tem, né, que o Espiritismo nos proporciona. Qual seria a próxima revolução? Revolução moral, será? Claro que cientificamente o processo continua sendo evoluído, né? Mas a gente percebe hoje, de uma forma diferenciada, sutil até, né, proporcionada até por essa situação que a gente se encontra, que algo a mais precisa ser feito. E claro, como a gente já tem a perspectiva, né, dessa transição que a gente está passando, a gente se dá conta que essa revolução ela já está acontecendo, né, devagarzinho, às vezes em processos mais específicos, como a gente tem, né, historicamente, e parece que a gente está vivendo plenamente nesse processo. Mas se a gente voltar lá para a essência, né, porque o livro diz que as revelações elas vão acontecendo gradativamente, quando a gente pensa cognitivamente, né, a gente que é, na verdade, a capacidade de transmitir maiores informações na medida em que a gente vai evoluindo, a gente tem alguns níveis. Né? Lá na essência primitiva, né, as espécies se comunicavam através de ruídos, de grunhidos, de sinais, né, simples, que a gente, né, que a gente poderia denominar um primeiro nível, né, que ocorre entre a própria espécie. Né? Na medida que isso vai acontecendo, isso vai passando para outras regiões, para outros limites fora, né, da sua tribo, vamos dizer assim. Né? Aí a gente tem um segundo nível, a gente sai daquele microcosmos e passa para um macrocosmos, ou seja, a gente começa a se relacionar com outras espécies. E aí a gente chega num terceiro nível, né, que é a coisa mais subjetiva, que é a coisa mais abstrata. Né? E aí a gente tem o estudo da metafísica, né, que ela estuda além do que é físico, né, além do que é material. A gente pode, metaforicamente falar, né, trazer como exemplo aquela historinha do famoso peixinho dourado no aquário. Né? Enquanto ele está no aquário, ele só tem aquela visão, né, daquela estrutura, daquele espaço. Quando ele é colocado no lago, muita coisa começa a ser disponibilizado para ele. Imagina quando ele vai para o rio e quando ele chega no oceano. Né? Filosoficamente, a gente tem aquele mito da caverna, né, que Platão nos traz e que nos faz pensar exatamente isso. Né? Eu saio do meu umbigo, olho para fora e não fico só vendo imagens, e aí eu enxergo uma multidão, eu enxergo um universo de informações, né, de situações,
e a minha vontade é compartilhar isso com os meus, né? Com os meus similares, com os meus próximos. E aí nem sempre é bem recebido, né? Mas faz parte, né? Faz parte da própria leitura que a gente fez ali inicialmente. As condições precisam estar, né, dispostas para que esse processo evolutivo, né, ocorra, né? Se a gente recordar lá no Céu e Inferno, no capítulo 1, ele explica, né, o que é a palavra revelação, né? Que é revelar, que é revelare, né? Que é sair, que é baixar o véu. Ou seja, a gente tem hoje a possibilidade, através desses nossos encontros, através das nossas leituras, através das palestras, através das leituras que a gente tem no nosso canal, né? Informações que, embora já estejam ali escritas, que embora já sejam de conhecimento técnico, que para nós, né, leigos em determinados assuntos, são novidades. E essas novidades e essas informações, né, elaboradas, gerando esse conhecimento, nos proporciona exatamente essa mudança. Essa capacidade de, aos poucos, né, como diz ali aquele trecho, né, aos poucos, e não através da ansiedade, da impaciência de querer saber, é, na verdade, saber compreendendo. Saber percebendo. É o famoso olhar e enxergando, escutar e ouvindo, né? Porque muito nos é proporcionado, mas pouco é absorvido e tem sentido para a gente. Só que ainda nós vamos ter, né, irmãos que não vão compreender tudo isso. Ainda nós vamos ter, né, dificuldade nesse aprendizado e nessa compreensão. Mas não tem problema, cada um tem seu tempo, cada um tem seu espaço, cada um tem seu momento. Na própria Gênese, né, Kardec trata tanto do micro, né, que é o capítulo aquele do esboço da geologia da Terra, que é a formação, que é a estrutura, né, de como é que se deu, as etapas, né, os momentos diferenciados de cada situação, até chegar à possibilidade, né, dos animais, né, estarem ali se desenvolvendo, quanto do macro, né? E aí a gente fala lá da uronografia geral, né? Uma palavrinha difícil, mas que fala sobre o universo como um todo, né? Fala sobre o tempo, o espaço, né? Lembra, né, que para a eternidade tudo é presente, ou seja, essa mania, né, que a gente tem de sempre botar o pé lá na frente. Não, né? A gente tem que viver o momento, a gente tem que viver o presente. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos reencarnados com um planejamento espiritual desenvolvido conforme a nossa necessidade do momento, né? A partir de consequências passadas ou de processos evolutivos que nós pedimos, que nós definimos, né? Como para avançarmos até eventualmente mais rápidos. Mas tudo tem um contexto, tudo tem um sentido, tudo tem sintonia nesse processo. Nós temos que ter a paciência e compreensão daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de mergulhar nesse oceano que o Espiritismo traz de informações, de conhecimento, de raciocínio, de fé, de esperança, de compreensão. Embora a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, né? Nós podemos ser, em determinados momentos, muito felizes, né? Muito alegres por tudo que nós temos, muito satisfeitos por tudo que recebemos. Mas como foi dito pro Chico, né? A felicidade vai passar, né? Mas a tristeza também vai passar. Esse é um processo contínuo de compreensão de todas essas situações que a gente se apresenta, né? Que nos é colocado no dia a dia. Nós devemos ser gratos
por tudo que temos, por todas as situações que vivemos, as mais dolorosas e as mais felizes. Porque Deus está no comando, a gente já sabe disso. Deus está presente no nosso dia a dia. Nós somos acompanhados por amigos espirituais que estão torcendo para o nosso processo evolutivo, que querem que a gente tire o máximo de proveito dessas oportunidades que nós temos. E isso, né, só vai ocorrer quando a gente sair do nosso microcosmos individual e olharmos ao nosso redor nesse macrocosmos de oportunidade que nós temos. Como é importante todo o processo que ultimamente a gente está passando, porque as limitações que nos são impostas, independente de quais forem, né, nos faz compreender que quando a gente tiver a oportunidade da presença daquilo que eventualmente nos impede de agir, de ir, né, de fazer e até de pensar, né, como a gente vai dar valor quando a gente tiver essa oportunidade. Esses dias eu tive uma experiência, né, grata, né, espetacular, diferenciada de uma coisa que era tão normal antes, né, de tirar a máscara e sentir o vento batendo na face. Hoje a gente caminha de máscara porque é uma necessidade, né, científica e comprovada, né, da necessidade de fazer isso para preservar a nós e ao nosso próximo. E quando a gente consegue, né, eventualmente, sacar, né, esse elemento restritivo, como nós tínhamos lá no passado, quando a gente não enxergava ou quando a gente não escutava adequadamente, e a gente amplia a nossa capacidade de percepção, como as coisas fazem diferença, né? Como nos permite refletir de uma forma diferente, de pensar diferente, de ver diferente. E isso é evolução. Isso é um processo evolutivo que nós temos. Por isso, meus irmãos, a gente tem que aproveitar muito esses momentos. A gente precisa aproveitar muito essas oportunidades. E a gente precisa estar todos unidos em prol desse objetivo. E o Espiritismo nos auxilia. Esse momento nos auxilia. Os amigos nos auxiliam. E também as dificuldades e aflições também nos potencializam os nossos talentos para a gente seguir em frente. Vamos aproveitar, né, já que estamos juntos, e vamos fazer as nossas preces e irradiações, porque esse também é um processo, né, de compartilhamento desse nosso momento de felicidade, de estarmos aqui todos reunidos e vibrando num só pensamento. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles que endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam eles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reúnem-se e progridam, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos,
formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site